Sexta-feira, agora a gente recebe o advogado da JS Advogados, Maurício Raupi Martins. Bom dia, Maurício. Bom dia de novo, né, que o senhor participa aqui do programa todas as quartas-feiras, hoje como entrevistado. Bom dia. Bom dia para ti, bom dia para o Ridley, a todos que acompanham a Rádio Com. E aí, Leonardo, assim, a gente conversou antes, né? Na verdade, eu pedi para ter esse espaço de fala em decorrência de um fato que aconteceu essa semana ainda, que é uma audiência pública que ocorreu lá na Assembleia Legislativa, organizada pelo deputado Pedro Pereira e um outro deputado, e acompanhada por alguns prefeitos e por alguns produtores. Tá? Nesse local e nesse episódio, o deputado Pedro Pereira, tentando agredir o deputado José Nunes, que estava lá tentando esclarecer o que realmente tinha acontecido com a Consulate, e ele diz assim, os advogados da Copar são os mesmos que quebraram a Consulate. Então, ele consegue fazer uma confusão, né? Nós somos da JS Advogados, realmente, nós assessoramos a Copar, temos muito orgulho disso, que é uma cooperativa de pequenos agricultores, como assessoramos sindicatos trabalhadores das indústrias e cooperativas da alimentação. E com base nisso, né, que nós, defendendo o direito dos trabalhadores, sendo advogados do Sindicato da Alimentação, né, nós propusemos diversas ações. Mas vamos lá, o que diz assim? Ajudaram a quebrar. Né? Bom, os processos do sindicato, por exemplo, férias que os trabalhadores não recebiam, fundo de garantia que não era recolhido, era salário que não era pago pingadinho, teve mais de um ano de salário atrasado. Então, essa agonia da Consulate vinha muito e muito tempo, os trabalhadores continuavam dando, né, a sua parte nesse pacto, enquanto que a Consulate cada vez mais piorava, né, a sua situação. Então, não é um advogado, não é um sindicato que quebra uma empresa. Quem quebra uma empresa é a administração da empresa. Né? O atual liquidante pegou a cooperativa funcionando ainda com 100 e poucos mil litros de leite e agora passou alguns anos e quebrou tudo, né? O liquidante deveria pagar e não pagou nada, né? E pior, né? Na verdade, os atos do liquidante e dos que o acompanham, né, acabaram prejudicando a Consulate. Só para ter uma ideia, né? O leilão acontece, tá? Se penhorou o parque industrial, foi feita uma variação de 90 e tantos milhões e houve uma arrematação por 49,9 milhões, que vai arredondar 50 milhões. A dívida trabalhista, há mais de um ano atrás, já estava a 40 milhões. Significa que quanto mais o tempo passar, esses 50 milhões que se arrecadou, sequer vai pagar o crédito trabalhista. Então, os produtores, quando embarcam né, na verdade, isso mais parece uma luta política do que porque não tem razão esse movimento, né, eles acabam, vamos dizer assim, no popular, dando um tiro no pé. Porque daqui a pouco o parque industrial que foi vendido, o valor que foi arrecadado é insuficiente, né, para pagar os trabalhadores. Significa que mais bens vão ser vendidos para pagar os trabalhadores. Né? E, além disso, tem outro detalhe assim, não é só a JS Advogados que entrou com processo, tem vários advogados da cidade de Pelotas e da região que ingressaram com processo contra a Consulate. Basicamente, todos com essa mesma situação. Os trabalhadores foram demitidos, não receberam as verbas rescisórias, que é o básico, né? Não tinham fundo de garantia depositado, as pessoas foram obrigadas a entrar com o processo, ter um valor e cobrar na justiça. Foi isso que aconteceu. Nesse momento, lá na Assembleia, pelo menos está no jornal, não estou inventando nada, nós temos que colocar em suspeição o leilão. Não existe colocar em suspeição o leilão. Se coloca em suspeição o juiz ou o Tribunal do Trabalho. Então, assim, a venda foi correta, o edital de leilão foi correto, a venda foi correta, foi homologada, a cooperativa, a Consulate, através dos seus administradores, entraram com o processo no tribunal para tentar anular a venda, e o tribunal disse que estava tudo correto. Então, quando eles dizem colocar em suspeição, eles estão dizendo, então, bom, a Justiça do Trabalho em Pelotas tem problema, o Tribunal Regional do Trabalho, na 4ª Região, né, tem problema. Então, não se pode fazer essas afirmações assim levianas, né, e colocar uma suspeição sobre todo um processo que foi feito tudo dentro dos trâmites normais e que é fundamental para pagar os créditos trabalhistas, que é fundamental para que uma outra empresa assuma a Consulate e volte a gerar emprego. Então, não é racional que se trabalhe contra a retomada das atividades da Consulate.
Houve um leilão, o leilão é público, quem tivesse interesse em participar poderia ter participado e ninguém se apresentou. Então, agora dizem que nós estamos interessados também, mas o momento passou e não tinha interessado. A única empresa que se habilitou foi essa que, né, arrematou o bem. Né? Então, assim, a direção da Consulate, no meu modo de ver, ela acaba, né, prejudicando os próprios produtores. Outra questão, a gente fez um levantamento rápido aqui, só dos processos que nós atuamos, tá? Em 6 processos, a Consulate sequer compareceu na audiência. Isso encarece o processo. Em 10 processos, eles foram citados e não apresentaram defesa, que também encarece o processo. Nós, como advogados do sindicato, para facilitar os acordos, nós propusemos receber 10% de honorários, como poderia ter recebido 15%, que é o que a lei diz. Né? Então, não é os advogados que quebram a empresa, não é o sindicato que quebra a empresa, né? O que quebra é isso, essa má administração, né, que foi levando a empresa a essa questão. Né? Então, assim, como eu falei, a empresa, a Consulate, ela entra com recurso para o Tribunal do Trabalho da 4ª Região, que é o 2º grau, o tribunal diz que está tudo correto, aí ela entra com recurso lá para Brasília. E não é recebido, porque não preencheu os requisitos. Aí ela entra com um agravo de instrumento, que é outro recurso que obriga o processo a subir para Brasília. Então, resumindo, o processo está em Brasília, né? E está para ser julgado e não foi julgado ainda. Mas o que nós temos? Uma decisão de 1º grau, 2º grau, tá? Todas dizendo que está tudo correto. A questão de poder expedir a carta de arrematação ou não. É legal expedir a carta, porque o recurso na seara trabalhista, por exemplo, o recurso de agravo de instrumento que eles fizeram, o recurso de revista, ele não tem efeito suspensivo. Ele não para a execução continua. Então, o que é a carta de arrematação? Foi vendido, alguém pagou, se tira um documento e diz, olha, a partir de agora tu é proprietário, e tu tem que pagar 50 milhões. Isso é continuar a execução, então está tudo dentro do que a lei prevê, né? E a gente gostaria de esclarecer isso, né? E outra questão, para ver como houve, isto sim, uma má administração da Consulate, tem um fato que é muito famoso, que é de Morro Redondo. Quem conhece sabe que tinha um abatedouro de frangos, uma espécie de frigorífico, que chegou a ter 200 empregados. Pois bem, a Consulate lá atrás, ela fechou, demitiu todo mundo, e em 2005, né, a direção da Consulate ingressou no local e retirou todo o maquinário. O oficial de justiça chega lá e se depara com um prédio abandonado, até paredes derrubaram, e tiraram esse maquinário e venderam esse maquinário, com valor muito mais abaixo. O leiloeiro, e eu tenho aqui os 2 documentos, né? O leiloeiro vai dizer o seguinte, olha, eu fiz contato com o interessado, chego com o interessado aqui, não tinha mais nada. Então, o que era um frigorífico foi uma área rural. O que era avaliado em 11 milhões virou 4 milhões. Então, na verdade, o que acontece é isso, né? A direção da Consulate, ela vem agindo de forma muito equivocada em muitos momentos, e agora tenta, assim que a gente consiga entender, né, que não seja confirmada essa venda, que os trabalhadores não recebam o seu dinheiro e que a Consulate não volte a funcionar. Na verdade, né, na prática, o resultado da ação da direção da Consulate é esse. Então, a gente gostaria de fazer esse esclarecimento, porque, afinal, a gente foi citado, parece assim, a JS era advogado da Consulate e agiu mal, então a Consulate perdeu. Ao contrário, nós advogamos em prol dos trabalhadores contra a Consulate. E fizemos a nossa parte, inclusive recebendo menos do que poderíamos receber, tendo em vista a situação econômica da própria Consulate. Então, se houve uma quebra, uma paralisação da atividade, em nenhum momento se deve a Copar, em nenhum momento se deve ao Sindicato de Alimentação, e muito menos a JS Advogados. Maurício, como tu vê essa utilização de tentar politizar e quase uma ação eleitoreira do deputado Pedro Pereira e também do outro deputado que eu esqueci o nome, o Dr. Tiago, nessa ação da Consulate, não somente na acusação que ele faz a JS Advogados, mas também em outros assuntos, como ele cita repetidamente que o Arno Koperek, que é ex-diretor da Consulate, que era PT roxo, ele fala isso várias vezes. Isso. Na audiência pública. Como o senhor vê essa tentativa de politizar
o leilão da Consulate e ignorar completamente o que foi feito e também o que precisa ser feito agora para pagar esses trabalhadores que não receberam nada após o fechamento da empresa. Assim, não quer dizer, parece como chama, distopia, né? Quer dizer, a realidade completamente alterada, né? Então, porque se tu olhar aquele texto do jornal que saiu, acho que foi na quarta-feira, ela teve dizer, e os mesmos querem voltar. Tipo assim, os mesmos querem voltar e continuar quebrando a Consulate. Quem são os mesmos? Né? Teve o administrador lá no Coperec, eleito pelos produtores, depois teve outro administrador eleito pelos produtores, depois teve o Almir, que é o atual liquidante, eleito pelos produtores. Né? Então, onde é que está a participação do Partido dos Trabalhadores nessa história? Né? Quem administrou a Consulate nunca teve nenhuma vinculação com o Partido dos Trabalhadores ou com qualquer partido de esquerda. Então, se politiza uma questão que é jurídica. Né? É isso que eu digo. Então, essa ação ela não parece racional. Né? E aí o pior, né, é dizer assim, queremos colocar o leilão sob suspeição. Não existe colocar o leilão sob suspensão. Ou tu coloca a decisão judicial sob suspeição, e aí tu vai estar colocando da Justiça do Trabalho de primeiro grau ou de segundo grau, ou então não fala o que tu não sabe. Né? Porque imagina tu colocar sob suspeição todo um processo que envolve o trabalho de funcionários da Justiça do Trabalho, um trabalho excelente de qualidade, de minúcia. A quarta vara do trabalho sabe exatamente cada bem, se foi feito 2 ou 3 inspeções lá para verificar cada bem que tinha, né? E faz um levantamento de todos os trabalhadores, de todos os créditos que as pessoas têm para receber. E com relação ao que fazer para o trabalhador receber, é torcer que o Tribunal Superior do Trabalho, que lá em Brasília, julgue logo esse recurso, que eu tenho certeza que não vai passar. E aí se resolve de uma vez isso, né? E aí toca e paga os trabalhadores. Claro, a empresa que arrematou, quando agora foi expedida a carta de arrematação, ela tem 6 meses, 180 dias para efetuar o pagamento do valor. Né? Se não efetuar o pagamento do valor, anula tudo e vai ter que fazer outro leilão. Né? Então, agora é isso, a empresa tem que depositar o dinheiro, eu não sei qual é a posição que o judiciário vai tomar, se entrando o dinheiro já vai pagar ou não, aí eu não tenho como responder, e torcer para que esse recurso seja julgado o mais rápido possível, porque aí acaba com essa lenga-lenga, porque se a situação foi analisada por primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, e todos disseram que está tudo correto, não tem sentido continuar afirmando que não está correto. Maurício, a gente já havia conversado sobre essa temática com o seu Lair na segunda-feira, né, Léo? Foi na terça-feira. Terça-feira, isso, perfeito, terça-feira. E ele já tinha apontado muitas problemáticas envolvendo essa questão da colocação do tema na Assembleia. Eu queria que o senhor comentasse para a gente, caso fosse possível, quais as motivações que se revelam nesse processo todo, porque se tem a arrematação da Consulate e aí já se resolve um problema relacionado à questão desses trabalhadores que não tiveram seus processos pagos justamente em função da empresa não ter sido vendida. E esse entrave, ele suspende a resolução de um problema que ele já é recorrente há muito tempo. Então eu queria que o senhor, caso fosse possível, comentasse quais motivações se revelam a partir da colocação desse tema numa posição de muito destaque, mas também de muito questionamento. Afinal, a efetivação do leilão, né, resolveria um problema relacionado justamente a questões trabalhistas aí, que por muitos anos já se prolonga. Pois é. Mas só dizer assim, ontem, eu não sei se o Lair mandou para mim uma parte de uma conversa entre 2 locutores, que eu acho que é da Pelotense, não sei, tá? E eles dizendo, bom, olha, a juíza da quarta vara ligou para cá, ressaltou que está tudo correto, o presidente do Sindicato da Alimentação também se posicionou a favor do leilão, ou seja, houve uma reflexão maior, né? Porque uma coisa é quando vem aquela notícia, tu faz parte do jogo político, tu criar o fato, né? E daqui a pouco as pessoas, só um pouquinho, isso aqui tá demais. Sabe, quando tu quer criar uma verdade, exagera que vira, né? Tu vê que não é verdade. Né? E a questão da motivação, né? Aquilo é tanta distorção de informação que a gente não tem, porque nenhum deles diz isso. Né? Eu estou fazendo isso por aquilo.
Agora, quando começa a dizer, são os mesmos, né, como se os mesmos fossem de esquerda, ou seja, nitidamente está politizado, né? Então é isso, a gente não sabe, né? Cabe a eles dizerem o que eles realmente pretendem com isso, né? E cabe a nós fazer o nosso trabalho, muito bem feito, para conseguir garantir o dinheiro dos trabalhadores. É isso aí. Maurício, até uma questão, a gente comentou até sobre a acusação que foi feita à JTS Advogados. Por que esse direito legítimo de defender a causa do trabalhador, ele está sendo atacado como se fosse errado defender ele e dizer que vocês quebraram a Consulate, porque o trabalhador está sendo defendido? Não, é isso que eu digo. Quando o deputado Pedro Pereira faz essa afirmação, os advogados da Copar são os mesmos que quebraram a Consulate, é para agredir o deputado Zé Nunes, que é extremamente vinculado com a Copar, é um dos fundadores, né, da Copar. Então vale tudo, né? Aí se junta isso, né? E aí o pior é que eu digo, dá a entender como se nós fôssemos advogados da Consulate, né? Bom, agora nós temos um direito constitucional assegurado na Constituição de poder ingressar com demandas para receber aquilo que lhe é devido. Então, exercer o direito constitucional jamais vai poder ser afirmado como algo errado, né? E os trabalhadores ficaram lá mais de um ano, sabe o que é tu receber o salário assim? Eu trabalhava 3 meses, daqui a pouco vinha um dinheirinho. As pessoas têm família para sustentar, né? E mesmo assim, eles seguraram, acreditaram que poderia o projeto ainda ser tocado para frente, né? Então, é mais do que justo, não, é legal, e é justo que os trabalhadores recebam aquilo que lhe é de direito, porque o que acontece, né? A Valdete Souto Severo, que é uma juíza de trabalho renomada e muito qualificada, ela fala assim: o trabalhador entrega a sua energia vital. Então, todo dia que tu foi para o emprego, aquele dia não volta mais. Aquelas horas que tu tirou da tua vida, que tu deixou de dedicar para a família, para o futebol, para ver filme, para estar com teu filho, acabou, né? Então, imagina, as pessoas trabalharam, os contratos dos trabalhadores na Consulate eram contratos longos, eram contratos de 20 anos, as pessoas se criaram, né, praticamente trabalhando só naquilo ali, daqui a pouco, da noite para o dia, tu perde teu emprego, né, porque o trabalhador, quando perde tudo. Ele não é um empresário que, se quebrar, ele pode ter o patrimônio daqui para vender e tentar ajeitar e não sei o quê. O trabalhador perdeu o trabalho, ele perde salário, ele perde a sobrevivência, né? Então, como é que vai se questionar que ter o direito de pedir na justiça aquilo que lhe é devido é equivocado? Não existe essa história de que o sindicato ou os advogados do sindicato teriam quebrado a Consulate. Pelo contrário, nós ajudamos em tudo que foi possível, né? E é agora evidente, nós temos que defender os trabalhadores, que é a parte mais fraca dessa relação. E para finalizar? Maurício, então, caminhando para o final da entrevista, eu queria que o senhor fizesse justamente uma avaliação de como tem se dado aí toda a repercussão a respeito da Consulate, né? São muitas questões se envolvendo, a gente teve a arrematação do leilão há mais de um ano, né? Já se deu, e aí desde então diversas notícias vêm sendo veiculadas, e eu queria que o senhor justamente fizesse uma avaliação do que se tem discutido no cenário público, justamente sobre o destino da Consulate, uma vez que a fábrica agora segue um caminho de reativação, mas, por outro lado, aí, os antigos gestores e entidades políticas se posicionam de forma a causar entraves aí justamente a essa regularização da fábrica. Eu acho que é importante esclarecer isso, né? A atitude, né, desse grupo que está questionando a lisura do leilão, ela é prejudicial à sociedade como um todo. Ela impede que entre dinheiro para os trabalhadores, que vai injetar dinheiro na cidade de Capão do Leão ou na região, ela impede que uma empresa volte a funcionar, ela impede que sejam gerados empregos novamente, que vai reativar a questão econômica aqui dessa região. E pior, né? Porque, como tu disse, se arrecadou 49,9 milhões há mais de um ano. Numa dívida de 50 milhões ou de 40 milhões, sem atualizar, mas que seja 50 milhões, tu bota aí 1% ao mês, tu vai ver quanto que já está. E que esse dinheiro não vai pagar, né? E vai ser necessário vender mais e mais bens. Por isso que eu digo, na verdade, essa ação, ela só prejudica os próprios cooperados, né, que deixam, né, cada vez mais
tem reduzido a sua possibilidade de receber alguma coisa, porque essa questão de, olha, nós investimos e aí nos prometeram isso, nos prometeram aquilo, mas, bom, tem que cobrar de quem fez, né? De quem administrou, de quem prometeu, né? Agora não é dos trabalhadores que vai se cobrar, porque eles cobraram lá o que eles teriam de direito. Então, esse é o ponto, né? É criar confusão por um objetivo político, ao que tudo indica, sem medir as consequências, porque o que eu estou falando aqui é bem isso, né? Tudo que está sendo feito está prejudicando a própria Consulate e mesmo os produtores. Tá certo. Maurício Ralph Martins, muito obrigado pela entrevista de hoje. A gente espera que dê tudo certo nessa questão da Consulate, que não se tenha nenhum entrave e que em 2026 já se reative as operações na fábrica. Muito obrigado.